Tarde, meu povo de luz iluminados. Hoje o assunto é polêmico para variar e eu tenho umas mensagens direto aqui da espiritualidade para passar para vocês. A gente vai conversar hoje sobre algumas coisas que incomodam. A gente vai falar sobre como as trevas ainda estão atuando, desviando pessoas de encontrar luz, manipulando as informações, criando desinformações. Como é que começou isso? Tá? Então são assuntos polêmicos, eu vou dar uma pincelada hoje e amanhã vamos falar mais um pouco, né? Para quem tiver interesse, conforme as perguntas aí do pessoal, e a gente vai conversar sobre esse assunto, que é bem polêmico, porém bem libertador quando a gente sabe a verdade, tá? Então, para quem está disposto a ouvir a verdade, esse vídeo é para essas pessoas. Boa tarde, Amanda. Então, a gente vai falar lá de quando começou a história toda. Claro que antes disso, né? Mas vamos dizer nesse universo, nessa linha temporal de depois de Jesus. Tá? Então a gente vai falar ali a história, né? Que já fazem 2000 e poucos anos e as coisas ainda têm os mesmos problemas. Os espíritos que causam problemas são os mesmos. E os que tentam trazer a luz também são os mesmos. Só vão reencarnando em corpos diferentes, tá? Então, essa história vai começar, eu vou começar falando, e realmente é para incomodar, tá? Eu estou disposto a isso, tá? Trazer as verdades, porque existem muitas pessoas mal intencionadas escondidas atrás de trabalhos de luz, tá? Pessoas que estão focadas apenas no seu umbigo, no seu próprio ego, ainda atrasando a evolução de um planeta inteiro. Então esse vídeo é para que as pessoas que estão buscando a luz, às vezes, saber identificar, né? Aonde está se metendo, com quem é que está, né? Falando, o que estão falando, e buscar suas respostas. Não importa quem esteja falando, tudo que eu falar aqui não é verdade absoluta. Sempre a gente fala aqui para as pessoas pesquisarem, ir atrás das suas verdades e construir suas verdades. Não pegue. Então tem um ditado que eu gosto de usar, não confie em sábio de um livro só, tá? Ou seja, aquele cara que pega só uma doutrina, que pega só uma linha de pensamento e fica só falando aquilo ali, cara, muitas vezes ele mesmo está sendo enganado, tá? Então é necessário a gente pegar confronto de ideias para conseguir criar uma nova ideia. Então eu sigo só a Bíblia. Então eu vou começar falando disso, o quanto foi deturpado, o quanto foi adulterado essas escrituras sagradas, Bíblia, doutrina espírita, os livros espíritas, Allan Kardec, o que ele criou, o quanto foi adulterado, o quanto não foi publicado porque foi queimado. Também os livros de Chico Xavier, um grande ícone, um grande, sem palavras para dizer, um espírito de luz que trouxe uma nova era do espiritismo, né? Que trouxe uma grande libertação, né? Em questão espiritual para o Brasil e para o mundo, né? Porque os livros dele, estava vendo aqui mais de 450 livros, foram adulterados também, tá? Então imagina, ele estava vivo e os livros dele estavam sendo adulterados. Então a Federação Espírita também é responsável sobre isso. Então por isso que eu digo, quando eu vou falar sobre esse assunto, é um assunto que vai incomodar pessoas, que vai tocar nas crenças das pessoas, as crenças mais profundas e enraizadas e plantadas por seres negativos lá atrás. Os mesmos que tipo, apedrejaram Jesus, que eram judeus, que fizeram com que Jesus fosse morto daquela forma pelo Império Romano, muitas vezes são esses mesmos que estão ainda hoje falando de pureza doutrinária, são os mesmos que estão falando de que só pode usar esse aqui, que é o livro de Allan Kardec, as escrituras. Isso tudo é uma ignorância. Por quê? Porque foram adulterados. São livros que têm a manipulação do egoísmo humano, da ganância, do poder. Tá? Então é isso que eu vou falar hoje. Vai ser meia hora só, que depois tem um outro estudo. Então vou dar uma pincelada. Amanhã a gente pode seguir esse papo. Então isso tudo começa lá no concílio
de Nicéia. Quem é que nunca ouviu falar? Concílio de Nicéia. Isso aí foi quando? Porque a Bíblia, ó, a Bíblia, ela é formada do Velho Testamento e Novo Testamento. A Bíblia do Velho já existia, né? Que era a Bíblia, é o conhecimento usado, estava na Torá, usado pelos judeus, tá? Uh, e a Bíblia do Novo Testamento, ela começou a ser escrita em torno de 70 anos depois de Cristo. Então, até 200 anos depois de Cristo, ela estava sendo escrita. Né? Bom, então quer dizer que pessoas que nem conviveram com Cristo escreveram a Bíblia, ok? Tá? Isso é que fique bem claro. Pessoas que nem conviveram com o próprio Jesus escreveram a Bíblia. Naquele tempo, a maioria dos seguidores de Jesus não sabiam escrever. Poucos sabiam escrever. Poucos sabiam ler. Tá? O que acontece? Os judeus não gostaram, Jesus trouxe algumas quebras de paradigmas para aquelas crenças enraizadas daquele Velho Testamento, dos ortodoxos judeus, né? De uma parte, né? A gente não pode nunca generalizar que é todos, por quê? Né? Porque não é todos. Tem uma parte que não aceita a mudança. E aquela parte interfere no todo, na evolução do todo. E aí chega um mestre, um grande avatar como Jesus, vem trazendo coisas simples, coisas como amar o próximo, fazer o bem, não importa o dia, não importa a hora. Então, pequenas coisas assim, saindo um pouco das regras deles, e eles não aceitaram. Então, eles se sentiram ameaçados por aquele ser que era o Jesus, que veio assim, tipo, ele veio só com o conhecimento, com a sabedoria dele. Obviamente, aquela sabedoria dele não foi criada, construída em 3 anos, aquilo ele antes, ele teve várias passagens, teve na Índia, Nepal, etc. Tá? Isso aí são vários, existe vários relatos, né, de várias fontes, vamos dizer assim, onde Jesus teve a preparação dele, né, Egito também. Isso não importa. O que importa é que ele era realmente um cara diferenciado e trouxe algo simples, né, para as pessoas encontrarem o divino de uma forma mais simples, se conectar com o divino de uma forma mais simples. Só que isso foi contra as crenças da época, os judeus, o que fizeram? Na época, quem dominava militarmente, politicamente, era o Império Romano, tá? Naquela região lá no Oriente Médio. E nisso, o Império Romano que queria? Queria o povo pacífico, manso, né? Os judeus começaram a se incomodar com aquele que eles diziam que era falso profeta. E começaram a se incomodar, e começou a ter várias tretas, né, de ego, né, disputas de ego, que eles não estavam aceitando o que esse cara vinha trazendo de novo. E aconteceu que os judeus foram lá, resumindo muito, só para ficar claro, uma linha de tempo, para a gente entender como funcionaram as coisas. E aí resolveram, vamos dizer, dedurar, né? Ah, pô, esse cara, não sei o quê. E eles começaram a botar uma pressão no Império Romano, e o Império Romano começou a apertar. E claro, o Império Romano para eles era interessante que o povo pagasse impostos. Ponto. Só isso, tá? Pagando imposto para eles estava tudo certo. E os judeus queriam manter o domínio espiritual, né? Que eles eram a dominância espiritual daquele tempo. Embora tinha outras crenças, tinha outras religiões ali convivendo junto naquelas regiões, só que eles eram os, né? Vamos dizer, os que predominavam. Nisso, eles fizeram essa função toda e conseguiram botar ou fazer com que o Império Romano pegasse Jesus e matasse. E fizesse todo aquele sacrifício. Bom, depois disso, o impacto de um mestre, de um gigante como Jesus, foi gigante mesmo. Por quê? Porque ele não deixou nada escrito. Ele não criou nenhuma religião. E as pessoas, e ele morreu e as pessoas seguiram falando no nome dele, nas palavras dele, nas parábolas dele. Seguiram repetindo. E começaram, só que houve algumas divisões. Alguns que conviveram com Jesus acreditavam que Jesus era de uma forma, outros de outra. Começou a ter vários grupos de cristãos, e mais os judeus. E eles começaram a se conflitar entre eles. Não, que Jesus era assim, era filho do pai assim, que era filho de um Deus assado.
e que veio assim, começaram a se atritar muito entre eles, isso quando num povoado não tem paz, aí o sistema político militar lá romano, pô, vão se matar, vão começar a brigar, vão se matar, a gente não vai receber imposto. Eles intervinham, eles eram a lei da época, né, naquele local. E aí eles, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, mas isso, olha só, e claro, inicialmente, até 300 anos, 300 e poucos anos, depois da morte de Cristo, eles combateram os cristãos, porque não podia dizer que era cristão. Essas brigas, essas tretas, só que teve um momento que eles não conseguiam mais segurar. As pessoas já estavam se expondo realmente, mas no início, tanto é que mataram o Cristo, o Jesus, ah, ninguém podia dizer que era cristão, que morria também. Então, só que aí passou 300 anos e os caras estavam falando ainda no nome dele, muito vivo, parecia que tinha sido ontem. Os caras nem conheceram ele, falando na palavra dele, etc. Já tinha coisas escritas. Conclusão, existiam os livros apócrifos, né, escritos do Velho Testamento. Tinha várias escrituras que hoje são consideradas apócrifas. Por quê? Porque foram extintas. A igreja, depois que foi fundada, resolveu dizer, não, isso aqui não pode, isso aqui é considerado porcaria, vamos dizer. Quem usar essas escrituras aqui está indo contra a nossa lei. Mas isso aí, depois desse concílio de Nicéia. E aí, em 300 e pouco, 325, teve o tal do concílio de Nicéia. O que foi? Reunir todos os sacerdotes, bispos na época, né? Junto com o imperador romano, na época, Constantino, e resolveram, tipo, não, vamos resolver qual é a escritura, vamos fazer um compilado desses conhecimentos todos e vamos criar uma religião, um cristianismo aqui, um só. E aí esse que é o que vai valer a partir de agora. Esse que o Império Romano vai adotar, porque, obviamente, o Império Romano era inteligente. Ele sabia que precisava de um domínio não só à força, mas também na parte espiritual, ele usava, o que ele fazia? O Império Romano invadia os lugares e começava a aderir à cultura, os ritos daquele lugar e começava a se apropriar aos poucos daquilo ali. E adotava para si. Para quê? Para não criar tanta rebeldia, para as pessoas não se rebelarem tanto e eles conseguirem manter o controle. Então eles não, já que as pessoas querem tanto esse Cristo, falam tanto nesse cara, vamos resolver que é esse cristianismo e vamos botar um nome e vamos, a partir de agora, é isso que vai valer. Nisso, né? Até então a Bíblia, aí até então tinha sido escrita algumas partes, tudo em hebraico ainda, né? E grego. Tá? E o Velho Testamento estava lá, continuava sendo usado. Aí eles fizeram esse concílio, resolveram, esses livros que vão ser adotados na nova Bíblia, ok? E tá, a partir de agora aí cria-se a Igreja Apostólica Romana, né? Igreja Católica Apostólica Romana. E, claro, obviamente, eles começam aí, claro, tudo que era fora disso, eles começaram a bater em cima, né? E eliminar, tá? Mas houve uma treta política lá entre Constantino e os padres, né? E os sacerdotes, esses. E Constantino foi para Constantinopla e, bom, e eles meio que se separaram. Mas já estava estabelecido, e aí ficaram em Roma, esses padres, e esses padres assumiram o controle, né? Administrativo de Roma. Tá, mas essa parte é uma parte mais geopolítica. Bom, o que eu quero dizer? A Bíblia foi traduzida para o latim lá em 400 e pouco, né? Lá em 400 e pouco, o latim, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A cada imperador, já numa tradução que foi feita por um cara, pelo Jerônimo, a cada tradução, a cada imperador, essa Bíblia era editada conforme os interesses da época, do imperador, o que ele achava conveniente. Então pense comigo, como uma escritura baseada, né, em palavras de um mestre, só que foi permitido, foi deixada na mão de caras psicopatas, né, muitas vezes, alguns imperadores. E baseando só no poder. E aí era editado conforme eles achavam, junto com os cardeais, os sacerdotes da época, os padres.
em 500, até, para vocês terem uma noção, até 550 depois de Cristo, na Bíblia, falava-se de reencarnação. A partir de 550 foi extinta essa parte que falava de reencarnação, foi tirada, porque facilitava um pouco o domínio, porque reencarnar aí ficava mais difícil de colocar o medo e a culpa nas pessoas, né? Porque o medo e a culpa é a forma mais fácil de dominar uma nação, uma população. Então, aí, por quê? Porque a pessoa diz assim, não, se eu estou recebendo isso é porque eu estou passando por um processo kármico, eu preciso não repetir os meus erros para parar de receber essas consequências negativas. Então a pessoa ia sempre refletir, ia sempre tentar aprender o que estava passando por aquilo e parar de fazer aquilo. E, claro, obviamente, tirando isso, tu fica, diz, não, se tu errou, tu é um pecador, tu vai pro inferno, e para tu ir pro céu, tu precisa pagar dízimo, senão tu vai pro céu, tu vai pro inferno, se tu não ajudar. E aí, claro, todo mundo era pecador, né? A gente sempre errou em alguma coisa, a gente erra, aí a gente se sente culpado, né, por ser pecador, e aí fica com medo, pagando o dízimo para amenizar a culpa, né, e ver se consegue um lugarzinho no céu. Então, claro, eles diziam que morreu e terminou, céu ou inferno. Então, julgamento era assim. Claro, muito mais fácil de dominar. Então não tem essa história de voltar, depois eu volto para rever meus erros. Não tinha essa. Eles tiraram em 550. Então, isso foi o Justiniano que fez a esposa do Justiniano que pediu para que fosse feita essa edição. Só que como essa esposa desse imperador, teve outros e outros e outros que foram fazendo edições na Bíblia. Então a Bíblia que a gente tem aqui, depois ela foi traduzida do hebraico para o latim. Quanto se perde na língua hebraica, é uma língua erudita, uma língua, né? Então, uma escrita muito antiga. Então, quanto se perde, né? Só nessa tradução. Aí depois do latim para o inglês, do latim para o espanhol, depois para o português. Então, quantas coisas foram se perdendo nas edições e nas traduções, tá? Então, aonde eu vou chegar? Então, aí tá, essa é a história inicial. Por quê? Porque a nossa cultura é judaico-cristã. A base do nosso ocidente é judaico-cristão, tá? Então, todas as religiões aqui, querendo ou não, tem uma influência gigante judaico-cristã. Porque é da Bíblia judaica e do cristianismo, tá? Até mesmo a religião como Umbanda, todas as religiões aqui do ocidente. Bueno, vamos lá. A não ser que seja uma religião totalmente afro, vinda totalmente da África, da forma como era lá. Tá? Então aí talvez não tenha uma influência, tipo um candomblé da vida, ou nação, não tem uma influência cristã nem judaica. Tá? Mas já a Umbanda tem. A Umbanda tem. Tá? Bueno, vamos lá. Lembrando, então, lá em 1850 e poucos, começou o movimento espírita. Lembrando, então, que Jesus não criou o cristianismo. Jesus não criou a religião católica, muito menos, né? A religião foi criada muito depois que Jesus já tinha morrido e os caras mesmo mataram muita gente que era cristão. Até chegou um momento que eles disseram, cara, vamos matar todo mundo e os caras vão seguir falando nesse Jesus, então vamos adotar esse cara como ícone, né? Para nós. Mas vamos usar a favor essa crença, né? Bom, eles não são bobo nem nada. Sempre induzido por seres negativos que dominam esse planeta, né? Seres de bastante conhecimento, pouca moral, mas bastante conhecimento, que dominam as crenças, né, que regem esse planeta, a matriz de controle. Tá? Bom, tudo isso que eu falo não é uma coisa assim, eu escutei alguém falando e estou repetindo. Não, isso tudo é uma somatória de conhecimentos de várias fontes diferentes, contraditórias, e junto com a minha espiritualidade, eu não estou sozinho aqui para falar um negócio desse, né? Junto com toda a minha hierarquia espiritual, minha egrégora, que traz para que eu compartilhe isso com vocês. Tá? Isso é um assunto sério, só que ele é tão importante por quê? Porque até hoje a gente está repetindo os mesmos erros. Então, como eu disse, tem muitos seres negativos escondidos atrás de trabalhos de luz
perturbando ainda a evolução do todo. Tá? Então, por causa das crenças. Simplesmente por causa das crenças. Então vamos lá. Criou-se o Espiritismo em 1860 e poucos, né? Começou o movimento espírita em 1857, aí foi tá. E os livros foram escritos lá, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Que também teve uma deturpação, uma violação, uma adulteração, né? Não por Kardec. Kardec era um cientista. Kardec era um cara que queria entender os fenômenos extrafísicos. Eles estavam primeiro brincando com os espíritos, com coisas paranormais, e o Kardec disse, cara, tem algo aqui que eu preciso entender melhor e eu quero saber. E ele é um cara pesquisador e foi atrás, e foi buscando informações e foi se conectando. E acabou se conectando com hierarquias de luz e trouxeram todos os livros que ele escreveu. Bom, só que ele foi perseguido, ele teve muitos livros queimados, ok. Aí quando ele conseguiu publicar os evangelhos, segundo o Espiritismo, tá? E ele seguiu sendo perseguido, né, até morrer. Quando ele conseguiu publicar, passou-se o tempo, claro, chegou um momento, eu não me lembro qual é a data certa que ele morreu. Os livros dele também receberam muita. Isso aí, se vocês colocarem no Google adulteração dos livros de Kardec, aparece uma infinidade de informação. Então foi adulterado, muito adulterado, e obviamente por pessoas, seres humanos, influenciados por espíritos negativos, para quê? Para trazer uma distorção na mensagem, para que a mensagem não liberte as pessoas. Então, os livros do Kardec foram distorcidos, não por ele. Tá? E ele, lembrando, os livros do Kardec, ele nunca disse, aqui é o fim. Isso aqui deu, terminou. Depois disso aqui não precisa, não tem mais nada que saber. Não, ele sempre disse que isso aqui era para continuar. Isso aqui é ele deu o pontapé inicial, né? Em algo que pode ser muito maior. Por quê? O universo é infinito. Pode ser muito maior? Não, é muito maior. Então nunca para, esse conhecimento não para, não tem fim. Tá? Então o Kardec trouxe todo esse conhecimento legal, é uma base muito boa para quem está começando. Tá? E eu sempre digo assim, ó, eu comecei também buscando esses conhecimentos, estudando esses livros, e infelizmente foram editados, foram manipulados e adulterados. Tá? Então se vocês procurarem. E pior ainda, né? Pior ainda, isso aí foi lá no início, no final do século XIX, não sei o que, mas nesse século, agora século passado, Chico Xavier, os livros dele também foram adulterados, o cara vivo ainda foram adulterados. Então, para vocês terem uma noção quanto a manipulação e adulteração das escrituras ditas sagradas, para quê? Para trazer realmente esse atraso, né? Então, nas escrituras espíritas, o que eles trouxeram? Vamos trazer um contexto de sacrifício, de culpa e medo, para reforçar aquilo que a herança católica já deixou. Então, era culpa e medo. Aí como botaram o karma como se fosse algo negativo, sempre. Karma como se fosse algo para te trazer peso na tua encarnação, para te trazer culpa. E karma nada mais é, a palavra sânscrita é ação. Então existe a lei do karma. A lei do karma significa a lei da ação e reação. É a mesma lei, tá? Só muda o nome. Ação e reação, lei do karma, lei de causa e efeito, tudo é a mesma coisa. Então esses que adulteraram as escritas espíritas, né, do Allan Kardec, trocando verbos, imagina editando coisas escritas pelos espíritos, ou seja, como fala o Alfredo Narras, a doutrina espírita não é dos espíritas, e sim dos espíritos. Então, eles se apropriaram de algo que não era deles. E aí, claro, conclusão. O espiritismo pegou muita força, foi no Brasil. Todo mundo sabe, aqui é um lugar que realmente vai ser é um lugar de potencial realmente de crescimento para essa nova era. Nessa transição planetária, no planeta Terra, o Brasil realmente é um lugar de potencial para que os novos paradigmas sejam, vamos dizer,
sejam aumentados, sejam multiplicados. Ok. Então aí pegaram, adulteraram o negócio do Kardec, adulteraram as obras do Chico. Porque o Chico chegou, ele começou a escrever em 1932 e ele escreveu 450 livros. E aí ele foi publicando o livro, até depois que ele morreu, seguiram publicando, né? Alguns livros que não tinham sido publicados. Então, o Chico deu deu direitos autorais, ele passou tudo para a Federação Espírita Brasileira, a FEB. Só que os caras se apropriaram também disso. Se apropriaram até, e aí editavam. Então, se vocês colocarem no Google adulteração dos livros de Chico, vai aparecer um monte de coisa, um monte de livro adulterado. Tá? Eles adulteraram mensagem dos espíritos, mensagem de Emmanuel, tantos outros. Tá? Bom, e aí o Chico tem se vocês procurarem, tem se vocês pesquisarem, vai dizer, o Chico dizia assim, a febre me dá febre. Por quê? Porque, cara, os caras não estavam indo conforme a vontade de Deus, a vontade da espiritualidade. Os caras estavam indo pelo controle deles. Ou seja, eles estavam sendo influenciados pelo ego, pelos negativos, né? E eles permitiram isso. Na década de 50, para vocês terem uma noção, o Brasil estava num ápice, assim, estava num momento legal, e o Chico já estava bem reconhecido, né? Já estava bem reconhecido. E a Fox, aquela empresa americana, né, de cinema, veio procurar o Chico. Para quê? Para pegar algumas histórias dele e transformar em filme. O Chico disse, por mim tudo bem. Só que os direitos autorais das minhas obras estão com a FEB. Então, vocês têm que falar com eles. Eles que têm o direito. Conclusão. Eles foram lá falar com a FEB. O que aconteceu? A FEB disse que não. Não, que os americanos vão mexer. Conclusão. O Chico disse que sim e os caras lá disseram que não. Porque eles achavam que os americanos iam mexer. Só que o objetivo de qualquer religião, de qualquer doutrina, é ser divulgada para atingir mais pessoas. Os próprios espíritos queriam que chegasse lá no cinema. Imagina o potencial de Hollywood produzindo filmes dessa magnitude, falando de vida após a morte, falando todo esse movimento, né, com uma grana alta para investir, para divulgar, o quanto não poderia ter ido o espiritismo. E não foi porque a FEB não permitiu. Deixou aqui no nosso mundinho, Brasil, universinho. Pequeno universinho. Bom, então, assim, o alerta que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Quando vocês ouvirem algum dirigente, algum palestrante falando temos que manter a pureza doutrinária, essa pureza doutrinária que eles falam foi quando eles tiraram livros de Ramatiz, tudo de outros autores que eles consideravam que não era Kardec, eles tiraram fora. Como que não, isso não é mais aceito pelo espiritismo, pelo kardecismo. Se apropriaram realmente do que era da espiritualidade. Tá? Esse é o ser humano. Então esses caras são os mesmos que lá atrás perseguiram os cristãos e depois perseguiram quem não era cristão para botar a boca abaixo o cristianismo. Então tu vai vendo que os espíritos vão sendo os mesmos. Só que a gente está em 2024, século 21. A gente está no ápice de uma transição planetária, a guerra espiritual gigante. Então a gente não pode mais admitir esses letrados de jalequinho branco vem nos colocar papo furado de quem não se conecta com a espiritualidade de verdade, de alma, mas sabe de cor o evangelho adulterado. A gente não pode mais permitir isso. Então esses que falam em pureza doutrinária são esses mesmos que fizeram esse monte de merda em 2000 anos para trás. Porque estão presos nas crenças, porque estão presos no poder, no domínio. Não tem que ser assim. Então, cara, quando a gente está falando de espiritualidade, não importa a religião que for, o que é espiritualidade? É conexão com o espírito, conexão com o divino. Então, quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente tem que fazer essa conexão com o divino e ver o que é espiritualidade, o que Deus quer de nós agora, nesse momento. O que Deus quer, qual é a mensagem? Não era isso que era para ser feito? Porra,
Espiritualidade, é para editar alguma coisa aqui? Não, não mexe nada. Repassa como está escrito, ok. Espiritualidade. Só que, por que não acontece isso? Porque a espiritualidade deles é só da boca, só de língua. Não é de coração, não é de alma, não é verdadeira. Então, espiritualidade não pode ser só conhecimento mental, não pode ser livro, não pode ser só eu sou o conhecedor da verdade. Não. A verdade a gente nunca vai conhecer. Tá? Por quê? Porque o universo não existe verdade absoluta num universo que é relativo. O universo relativo não tem uma verdade absoluta. Tá? Então a gente precisa realmente, qualquer tipo de religiosidade ou espiritualidade, a gente precisa se conectar com um plano espiritual, um divino, para ver o que é melhor, qual o melhor caminho. Então, nesse caso lá, veio a Fox, o que vamos fazer? Não, vamos conversar primeiro com o autor. Chico, o que tu acha? Não, eu conversei com a espiritualidade, que o homem era super conectado, e autorizou. Não, mas eles proibiram. Então, isso é só reflexos, reflexos. E hoje o meu alerta é o seguinte: 95% dos lugares que eu já transitei, centros religiosos, espiritualistas, não religiosos às vezes, eles estão cheios de cupim lá dentro, está tudo apodrecido por dentro, tem poucas pessoas realmente conectadas com a espiritualidade. A maioria tá pelo seu ego, ou seja, os trevosos estão escondidos com o manto da luz, fazendo a caridade, entre aspas. Tá? Então, eu trago esse alerta, por quê? Porque quem me sustenta justamente quer que eu faça esse alerta, quer que eu traga algumas realidades que não são expostas, são passadas panos. A gente chegou o tempo de a gente não pode mais passar pano, passar a mão na cabeça. Chegou o momento de essas pessoas assumirem a responsabilidade e parar de manipular as coisas, por terem mais conhecimento às vezes, por terem mais instrução às vezes, e aí vão enganando os que têm menos, né? Então chegou o momento de a gente realmente encontrar o divino, né? Deus dentro da gente, se libertar. Então, chegou o momento de a gente soltar as amarras das religiosidades e se conectar com a espiritualidade de verdade, né? Existem várias formas, não estou dizendo que é errado, as religiões elas têm seu propósito na Terra, cada uma tem o seu propósito, serve para aquele grupo de pessoas. Só que, como eu sou um universalista, o meu papel é conectar com pessoas que também buscam a verdade, buscam essa espiritualidade livre de amarras. Então eu preciso falar essas coisas às vezes inconvenientes, tá? Inconvenientes que vão incomodar. Então o Robson Pinheiro é um autor de livros também, que esse cara foi muito massacrado pelo espiritismo, é um baita de um escritor. E ele falava muito dos espiritólicos, que são, querendo ou não, são espíritas que vêm de uma herança católica, com os mesmos paradigmas, só que mudaram de carro, mudaram de casa só, né? Mudaram de tempo. Mas os paradigmas, a mente é a mesma, a mentalidade é a mesma. E aí que tá. Como eu disse, a guerra espiritual, os problemas são grandes, né, na espiritualidade, e aí às vezes não consegue resolver nesses lugares, por quê? Porque lá não tem força, não tem poder de espiritualidade, não tem poder, não tem autoridade moral e espiritual para conseguir confrontar às vezes as trevas, porque as trevas estão dentro do local mesmo. Tá? Mas, como tudo, existe a balança, né? Existe, né, dois pesos e duas medidas. Como tem pessoas fazendo mal, tem pessoas fazendo bem, tem pessoas trazendo luz, tem pessoas buscando a verdade, buscando o justo, o reto, o que é para todo mundo, não só o que é melhor para mim, tá? O que é melhor para o todo. Essa é a visão holística, o que é para o todo. Então acho que essa era a mensagem. Quem chegou depois, peço que assista desde o princípio, que eu falei algumas coisas, algumas informações, a gente pode trocar mais ideia amanhã sobre isso aí, tá? Eu tenho um outro estudo agora, e aí a gente vai conversando mais, e infelizmente a gente está nessa situação, mas a gente tem que ter fé, seguir trabalhando para mudar isso aí.
E não dar crédito para falsos mestres, falsos profetas, que não têm embasamento, que só são papagaios, que repetem coisas que leram em livros. Tá? Gratidão a todos aí que entraram, que saíram, e nos encontramos amanhã. Vou esperar que me chame no direct para mandar perguntas e questionamentos sobre isso aí, para a gente seguir falando. Valeu, grande abraço, boa noite.